Eu me chamo Isaac Bernard, sou ator e diretor e quero mandar um grande abraço para você que está assistindo Câmera Mundi. A gente está aqui nesse mundo para enxergar só aquilo que a gente quer ou o que a gente pode. A gente está aqui nesse mundo para escutar só aquilo que a gente consegue. Jéssica, quando você viu que tinha o talento, não, mas a vocação para trabalhar com teatro, com artes visuais? Nossa, vocação, eu confesso que eu acho que eu nunca tive. Tu acredita? Eu não tenho artistas na família e isso também me fez traçar um lugar muito único de atuação profissional. Tive pais que me projetaram em várias áreas, assim, da medicina, direito, na contabilidade. Eu gostava muito de matemática. Matemática e química eram minhas melhores disciplinas, mas eu gostava muito do teatro e da dança. Então, e das artes visuais, enfim. E aí eu me vi num lugar, com 16 anos eu ia prestar vestibular, eu não sou da época do Enem, sou da época do vestibular ainda. E aí abri o curso de teatro na Universidade Federal do Ceará, licenciatura, em 2010. E aí eu falei que ia fazer teatro, né? Então, estudei a vida inteira para medicina, assim. E meus pais ficaram horrorizados e aí não me apoiaram tanto com aquela decisão, porque sabiam que era uma profissão de muito esforço e de muita... E aí eu uso a palavra esforço porque eu acho que antes da vocação, do dom e do talento, eu acho que eu me sinto uma pessoa muito esforçada, que teve, né, com faca, foice e martelo, e aí eu brinco também dizendo que com purpurina tive que, de alguma maneira, traçar abrir espaço, abrir caminhos para que eu pudesse estar atuando profissionalmente com o que eu atuo hoje, pesquisando o que eu pesquiso hoje, né? Fazendo uma graduação, fazendo um mestrado, atuando com isso e sendo a minha própria produtora, né, também. Que eu acho que hoje eu só consigo ser a atriz que eu sou porque eu sou minha própria produtora. É muito raro hoje, muito difícil se ter um convite. Venha trabalhar na minha companhia, com essas condições de trabalho, é muito raro. Então a gente vai construindo os nossos espaços, né? Isso é um lugar comum dos artistas, de abrirem esse espaço e aí eu acho difícil também, é difícil e por isso eu acho que tem muito, demanda esforço. Nunca foi fácil, ainda não é e acho que não vai ser, olha... Tem muito chão ainda aí para caminhar. E esse espetáculo, quanto tempo entre idealizar e subir no palco? 2019 foi a estreia. Eu acho que depois da estreia que eu entendi de fato que era o espetáculo por poder trocar olhares com a plateia, né? Eu não tenho um quarto parede, gosto do estranhamento mesmo, então me digo ser dona e habitante de um corpo estranho, porque eu acho que se as pessoas se estranhassem a si mesmas, né? Eu acho que elas conviveriam melhor com o outro, porque quem nunca se olhou no espelho e se sentiu estranho? Um corpo que falou, nossa, como eu sou estranho, ou como eu estou estranho. E as pessoas meio que apagam botam assim de ladinho, de escanteio, essa percepção e falam, não, vou para a sociedade linda, perfumada, mas todo mundo se sente estranho assim no corpo que tem. E eu falei, bom, já não trabalho com estranhamento, que é um conceito do Brecht, já trabalho com estranhamento, que é um conceito do Brecht, já vou me dizer estranha. E aí vou fazer as pessoas se estranharem também, falar, não é que ela seja como a gente, olha, ela consegue atuar, dançar, cantar. Não é. Vocês são como eu. É uma virada de percepção, vocês são como eu. Vocês podem ser essa fortaleza, vocês podem ser frágeis também. Podem estar em estados vulneráveis também. E não adianta botar isso para escanteio, porque isso vai voltar. E aí é uma vida inteira, né? E se olhar, se ver, hoje tá um tempo estranho. Porque, além da pessoa não fazer isso, ela vai lá criticar o outro. Ela fica reparando só no outro, não é? Sim. Eu aprendi com um mestre, assim, para mim é mestre, que é o Gesser de Souza. Ele é do Grupo Lume, ator, professor, enfim, tem um domínio técnico de ator impressionante para teatro. E eu aprendi uma coisa com ele em 2014, que era o seguinte, ele dava aula, ele falava, é proibido comentar o trabalho do outro. Desde o elogio
quando a gente estava em sala de trabalho, todo mundo junto, trabalhando com o corpo, né? Desde o elogio a, tipo, o seu pé está posicionado errado, ajeita o pé para cá. Porque, geralmente, quando a gente foca no outro, a gente esquece da gente mesmo. Então, na verdade, era o nosso pé que estava posicionado errado. Então, ele falava, antes de você botar para fora o que você está pensando, deixa guardado, porque tal hora o seu olhar vai voltar para você, porque está aqui dentro. Então, eu aprendi isso e eu achei uma grande aula de ética. Eu simplesmente fui fazer um trabalho técnico de atriz e saí tendo uma aula de ética, assim. Então, eu acho que o teatro também me abriu essa percepção para entender o que é uma moralidade, um moralismo, né? Eu vou botar o ismo, porque eu acho que o moralismo, tal hora, virou uma grande doença da sociedade. E a ética enquanto uma construção de si. A gente pode se repensar e se construir. Então, essa simples regrinha de uma sala de ensaio, eu voltei para a minha convivência em sociedade tranquilamente. Coisas que a gente ouve e leva para a vida, né? Entra certinho. Mas, vem cá, você estreou em 2019, aí veio a pandemia. Isso, veio a pandemia e foi uma loucura, porque eu consegui pela primeira vez fazer um solo, é meu primeiro solo, e tive uma circulação muito interessante, tanto no Ceará como em São Paulo e Porto Alegre. Então, eu lembro que eu estava em São Paulo e as coisas começaram na MIT. Não estava com ela, eu estava assistindo a MIT e tinha ido fazer um trabalho no Sesc Pompeia. E aí começou essa questão de pandemia, chegou no Brasil. Eu lembro que eu voltei para Fortaleza rapidamente, ainda tinha 2 apresentações, uma na sexta-feira 13 e uma na terça 17. Segunda-feira 16 tudo fechou. Terça 17 espetáculo adiado. Eu não esperava que seria 2 anos. E até me arrepio falando. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando de forma virtual. Eu me recusei a colocar ela de uma forma virtual, porque eu sabia que eu tinha um lugar da presença, da troca, que era muito valiosa. Então eu fiz outras obras, me arrisquei no audiovisual muito, adentrei com mais força ao cinema, que também foi uma linguagem que eu me recusei, me boicotei muito no cinema. Falava, não, isso aqui agora não, agora eu já estou fazendo alguns filmes e tal, estou me liberando para isso, mas acho que era mais um auto-boicote mesmo, porque eu gostava muito da presença. Essas câmeras, essas grandes estruturas de luzes, maquinários, eu ficava, mas agora eu estou mais tranquila quanto a isso, porque veio uma pandemia e eu aprendi muito também com esse maquinário de microfones, luzes e câmeras, e enfim. E aí dei essa parada no ela, mas mesmo assim continuei nas mídias sociais, de uma forma virtual, pulsando assim, e aí ela tá por aqui, e escrevendo onde eu poderia escrever, até que ano passado eu voltei com tudo, assim, e aí consegui fazer 11 cidades, sair do país com ela, então, e aí agora eu tô fazendo esse ano também já com um monte de cidades marcadas, assim, o dobro, e aí vamos ver qual Esses trabalhos online ainda estão? A gente consegue ver ainda? O pessoal consegue assistir? Alguns trabalhos. Quais? Eu fiz uma websérie de 3 episódios de uma forma extremamente rápida, naquelas leis de emergência da Audi Blanc, que se chama Carne de Ostra. Eu juntei 7 pessoas com deficiência, 7 artistas com deficiência, para a gente falar sobre sexualidade, sexo e sexualidade. E isso está disponível no YouTube, nas redes sociais dos 7. A gente falou, vamos liberar em várias páginas, porque aí quem tiver suas redes, isso vai chegando de uma forma super descontraída, super reflexiva também, porque a gente abre mesmo, assim, obviamente com a classificação indicativa de 18 anos, ou de livre, a gente não colocou o que poderia ser, né? Fez essas edições bem feitas, mas é um discurso que eu acho que precisa ainda girar, sabe? Para tirar esses tabus, esses mistérios de um corpo com deficiência, desses corpos estranhos que já tem uma empregabilidade extremamente baixa e parece que não tem consciência ou domínio ou autonomia sobre si, sabe? Então, tipo, quem dirá sexualidade ou quem dirá desejo, né? Que bom que deixou aberto. Isso tem que ser visto. Por quanto mais gente, melhor. Sim. E aí, Carne de Ostra foi um desses trabalhos que eu deixei abertos. Eu estou pensando em deixar outros. Tem um filme Curva Sinuosa também que eu fiz não abri ainda, está circulando por festivais. Mas acho que em breve eu vou disponibilizar esse filme. Enfim, tem alguns. Alguns que foram feitos. E essa opção de misturar linguagens no palco, né? Você usa várias desde o início, assim, ou foi quando subiu e foi montando, precisa disso, precisa daquilo? Desde o início. Eu não consigo pensar o teatro sem a dança, não consigo pensar a dança sem as artes visuais. Não consigo colocar em caixas. Não consigo mesmo, é uma dificuldade. Então,
refletindo no Ela, eu percebi que eu sempre trabalhei, pelo menos de 2014, 2016 até hoje, eu sempre trabalhei com um bom artista visual do meu lado, ou uma pessoa do audiovisual, do cinema perto, porque eu tinha construções visuais, assim, eu conseguia visualizar, mas eu precisava de um olhar mais técnico nas artes visuais. Então, Diego Landim, que é o diretor do Ela, ele é ator, mas ele é artista visual também. O diretor de videomapping trabalha comigo desde... A gente se conheceu na universidade em 2011, 10, 11, e aí ele trabalha comigo em quase todos os espetáculos que eu fiz de lá para cá, e sempre no videomapping. Então, o videomapping também foi uma linguagem que foi crescendo dentro da cena comigo. O videomapping, ele foi entendendo o meu corpo, ele foi entendendo a estética que eu curtia trabalhar, que eu curtia arriscar, né? Porque eu acho que eu não consigo aprofundar uma estética desde o início, eu vou arriscando, assim. Sabe quando dá um salto no vazio? Então, eu trabalho com essas pessoas das visuais, né, muito perto de mim, porque não consigo pensar sem o teatro na sua caixa. É muito mais do que isso. Bom, você vai estar se apresentando aqui em Curitiba. Quem não conseguir ver, como é que te acompanha? Assim, onde você vai estar depois? Eu geralmente divulgo no Instagram. É minha rede que eu mais atualizo, assim. Então, tem desde o profissional do Ela, da circulação, até minha vida pessoal, que de vez em quando eu dou uma pontuada ali no Instagram, que eu não consigo restringir tanto assim. Então, o meu Instagram é o @ela, o espetáculo vem antes de mim, ela.jessicateixeira. E, enfim, podem acompanhar a minha vida pessoal também lá, se quiserem, ou então só as divulgações do Ela. Mas daqui eu faço o Rio de Janeiro, agora no final do mês, e em maio, muito possivelmente, Porto Alegre, estarei lá. Que legal. Então tá, para quem não está assistindo, não leu, não te conhecia, se for assistir Ela, o que vai ver? Vai ver um corpo estranho em cena. E sinto dizer, mas vai se estranhar um pouco também. Mas acredito que vai se estranhar e sair de lá bem mais leve do que o que entrou, assim, com a percepção ativada. A gente não tem só 5 sentidos. E eu vou fazer ativar esses, né? Cientificamente não temos só... A gente não enxerga só com os olhos, não escuta só com os ouvidos, a gente é muito mais do que isso. Então, com certeza, vai se estranhar um pouco, vai sair mais leve e vai sair com mais do que... com a percepção múltipla, assim, completamente ativada. Ativação dos sentidos. Você sabe se já lotou ou ainda tem ingresso? Eu acho que uma sessão esgotou, mas a outra ainda tem. Eu só não sei dizer... Tá. Ainda dá tempo, vocês têm que ver. Fantástico. É uma das coisas que tem que... Destaque do festival, tá? Jéssica, obrigado, tá? Pelo seu tempo, disponibilidade de atender a gente. E sucesso sempre. Ai, para nós. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada mesmo. E vamos lá? Vamos assistir Ela, gente.